Na tela, segundo Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ampliando os espaços de inclusão, acessibilidade e desenvolvimento social. Realização: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas, Visconde da Graça. Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, IFSU Campus Pelotas, Visconde da Graça. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação, IFSU Campus Pelotas, Visconde da Graça. Parceiros: Programa Núcleo de Estudos em Ciências e Matemática. Escola Especial Professor Alfredo Dube. Escola de Educação Especial Luiz Braille. Lavoro Produções. Apoio: FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Temática: Inclusão laboral e escolar de pessoas com deficiências. Mediadora, psicóloga Lucila Siqueira. Palestrante, professor Romeu Sasaki. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer principalmente ao professor Raimundo, à professora Fabiane, pelo convite de estar aqui hoje como mediadora, porque me faz retornar aonde eu convivi nessa casa durante 27 anos e rever mães, alunos, colegas, foi muito bom. E dizer também que vocês estão de parabéns por terem escolhido realizar o segundo evento aqui na Escola Alfredo Dube, que eu acho que fecha com chave de ouro toda essa proposta que começou lá no primeiro. E espero que tenha até, não se esgote, que tenha aí, que venham muitos por aí. Gostaria então de convidar para participar aqui comigo o professor Romeu Sasaki, e o professor Alexandre Carriconde Marques. Então, para nós começarmos as nossas atividades de agora à tarde, com vocês o professor Romeu Sasaki, um ativista de direitos da pessoa com deficiência, consultor de inclusão laboral e escolar, autor do livro Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos. Abordará o tema Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho. Muito obrigado, professora, pela apresentação. Muito obrigado, professor Raimundo, onde é que ele está? Está ali. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande voltar aqui a Pelotas, ainda mais com um evento dessa magnitude. Muito bom. Meu tema, conforme já foi anunciado, é a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. A inclusão é um paradigma, um modelo para uma sociedade toda e abrange, portanto, todos os sistemas sociais, né? Então, por exemplo, educação, mundo do trabalho, recreação, lazer, turismo, esporte, atividade física, enfim, tudo, cultura, artes, religião, tudo. E eu vou focar então o mundo do trabalho. Então nós estamos falando de uma população de uma certa idade, né? A idade economicamente ativa no Brasil é de 16 anos para cima. Mas todo mundo aí, aqui na plateia, que esteja, por acaso, trabalhando, ou atuando, ou sendo familiares de pessoas com deficiência com menos idade, ou seja, do nascimento até 16 anos, pode parecer que o mundo do trabalho está um pouco longe ainda, né? Para os seus filhos, seus alunos, seus clientes, alunos, etc. Mas o que acontece de bom e de ruim na idade de trabalhar?
depende do que foi feito ou não foi feito em toda a sua vida, lá desde que nasceu. Então, quando vocês estão lidando com crianças ainda, poderão ver na palestra de hoje uma visão de para onde nós estamos caminhando, uma visão para que os seus filhos pequenos, os seus alunos pequenos poderão chegar, se fizer o que é necessário fazer, e não cometer erros ou falhas, né, durante toda essa fase anterior à idade de trabalhar, tá bom? E para os que estão já trabalhando com pessoas na idade de trabalhar, vocês já estão recebendo a pessoa pronta, né, nessa idade. Então vocês não podem mexer no passado dessas pessoas, mas vocês podem fazer muita coisa agora para continuar desenvolvendo o que foi alcançado de bom e ainda tomar algumas medidas que vão compensar ou vão repor aquilo que faltou na vida anterior dessas pessoas que agora vão entrar no mercado de trabalho. E eu gosto muito desse tema, assim como gosto de outros temas da inclusão, e de uma certa forma eu pratico isso profissionalmente há 53 anos, mas eu comecei praticando isso sem querer, portanto não profissionalmente, desde que eu nasci, porque eu nasci na zona rural do município de Campo Grande, que é o Mato Grosso do Sul, numa fazenda de gado, né? E meu pai e minha mãe que foram contratados pelo governo do Brasil para virem ensinar os japoneses que haviam chegado antes e os outros que chegaram depois, e as crianças que nasceram aqui no Brasil, né? Então meu pai foi professor antes de eu nascer, eu sou o primeiro filho. Então quando nasci, a minha casa já era uma escola. Então, claro que eu não me lembro nada até uns 3 anos de idade, mas a partir de 4 anos eu lembro exatamente a minha infância. Então, vocês vejam, de manhã vinham as crianças, a maioria sem deficiência, e sempre havia uma ou duas crianças com deficiência. À tarde eram os jovens, a maioria sem deficiência, e sempre havia uma ou duas, 3 pessoas, jovens, adolescentes também. E à noite eram os adultos, que geralmente eram os próprios pais, que alguns deles também tinham deficiência. Então eu convivia praticamente 24 horas por dia, na maior, vamos dizer assim, naturalmente convivendo com pessoas com deficiência. Ora como meus amigos, como colega de estudo. E para mim foi assim, uma coisa que evoluiu ou se desenvolveu em mim de uma maneira natural, né? E só mais tarde eu vim a descobrir e constatar como foi importante essa minha convivência, esse meu crescimento da infância, juventude e até a idade adulta também, como foi importante ter convivido na diversidade, né? Tanto é que 50 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a coisa mais natural que aconteceu na minha vida foi trabalhar nessa área, né? Então eu vou focar então nesses vários aspectos, como que esse passado de qualquer pessoa pode ser bom ou bem melhor na idade adulta. Então vamos lá. Primeiro algumas datas para a gente contextualizar um pouquinho essa nossa palestra e esse evento aqui. Nós estamos vendo aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. 2006 a 2016, nós estamos no 14, 13, ainda nós temos 14, 15, 16, né? Nós temos 3 anos ainda para completar a comemoração da década das Américas, pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência, certo? Muito bom. Então, agora, em seguida, daqui a um pouco mais de um mês, exatamente no dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que a cada ano o mundo inteiro comemora. Cada ano há um tema específico para aquele ano todo. Por exemplo, esse ano 2013, o tema coincide muito com o tema aqui do evento, né? Ampliando espaços de inclusão. E é o tema do dia 3 de dezembro que o mundo inteiro vai comemorar, portanto, no próximo dia 3 de dezembro. Além disso, aconteceu a 20ª
a 22ª Conferência de Cúpula Ibero-Americana de Cádiz, de chefes de Estado e de Governo. Eu estou mostrando uma foto de uma das sessões dessa grande conferência de cúpula que aconteceu na Espanha, e foi nessa conferência, que aconteceu no mês de novembro de 2012, proclamando esse ano todinho, 2013, como o Ano Ibero-Americano para a Inclusão Laboral, né? Inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Não é por mera coincidência, né? Está todo mundo aí discutindo esse assunto. Esse comitê, quando instituiu o Ano Ibero-Americano, escreveu o seguinte: o Ano Ibero-Americano para a Inclusão Laboral das Pessoas com Deficiência constitui uma oportunidade para orientar as políticas públicas e a ação da sociedade civil com vistas à incorporação das pessoas com deficiência ao mundo do trabalho. Então nós já estamos em outubro, né? Quase terminando o mês de outubro. Os países ibero-americanos fizeram várias coisas durante este ano. Eu mesmo, todas as palestras que eu fiz este ano, desde janeiro, eu dediquei a minha palestra à comemoração desse ano ibero-americano. Ele diz mais ainda: o Ano Ibero-Americano para a Inclusão Laboral das Pessoas com Deficiência constitui, então, uma oportunidade para orientar as políticas públicas, como eu já mostrei para vocês. Eu estou agora mostrando de novo para grifar políticas públicas e a ação da sociedade civil na incorporação das pessoas com deficiência ao mundo do trabalho. Ok? Então vamos lá. Então o título da palestra é Inclusão no Mercado de Trabalho, né? Inclusão laboral. É preciso esclarecer, então, o que é isso. Inclusão é um processo através do qual o setor produtivo, tanto público como privado, é tornado adequado. Então é um processo de tornar adequado. É um processo ativo, dinâmico. Não é estático, não é uma coisa pronta, parada, não. É um processo em andamento, né, para tornar adequado o setor produtivo. Para quê? Para receber trabalhadores com ou sem deficiência. Para receber. Porque o que a gente tem feito até hoje, antes da inclusão? Nós vivemos, aqui no Brasil, no mundo inteiro, mais de 50 anos de integração. O que era integração? Era tentar encaixar algumas pessoas com deficiência, algumas, não a maioria, uma minoria, encaixar no setor produtivo cheio de barreiras, cheio de preconceitos, discriminações, problemas, rejeição, né? E nós estamos preparando as pessoas com deficiência através de nossas escolas especiais, escolas comuns, escolas profissionalizantes, centros de reabilitação física, centros de reabilitação profissional, enfim, todas as entidades. Nós estávamos tentando melhorar cada pessoa que atendíamos, para algumas delas serem capazes de conviver com as barreiras existentes no setor produtivo. Então eu mesmo fazia isso, comecei a minha carreira há 53 anos atrás como colocador de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então essa era a mentalidade da época, não era só minha, era o mundo inteiro fazendo desse jeito. Todo o nosso trabalho era para tornar o nosso cliente, aluno, filho, melhor aceitável, né? Melhor pronto para se encaixar no meio das barreiras, porque a nossa preocupação não era quebrar a barreira das empresas, era preparar a pessoa para enfrentar as barreiras, né? A gente não mexia na sociedade. Esse foi o nosso grande erro que a gente praticou mais de 50 anos no mundo inteiro. E ainda, para quê? Na inclusão, nós estamos sempre falando com pessoas com ou sem deficiência. É para todos. Então, a inclusão não é um paradigma que se refere exclusivamente a pessoas com deficiência, e sim para a sociedade inteira. E ao mesmo tempo que o setor produtivo é tornado adequado, esses trabalhadores também são qualificados para desempenhar funções nos locais de trabalho acessíveis, ou seja,
na medida em que o setor produtivo foi tornado adequado, ele se tornou um local acessível. Ou seja, o que é acessível? Onde não há barreiras, não é? De nenhum tipo, e as pessoas podem trabalhar sem ter de enfrentar barreiras. Ele pode colocar todo o seu potencial, toda a sua energia, toda a sua habilidade para produzir, e não para tentar vencer barreiras e deixar de produzir bem, porque está mais preocupado em enfrentar as barreiras lá dentro das empresas. Então, quais são os fundamentos da inclusão laboral? Eu achei interessante colocar esse assunto nessa palestra pelo seguinte, né? O que eu tenho ouvido em conversas, em eventos como esse, na parte das perguntas, quando a gente conversa com os colegas que vão também fazer palestras, quando a gente lê livros, revistas, matérias, todo mundo preocupado, né, com essa falta de emprego para pessoas com deficiência. Com esse grande número de pessoas com deficiência desempregadas, desocupadas, encostadas, aposentadas, sem nenhuma possibilidade de retornar ao trabalho e tudo mais. E todo mundo preocupado. Só que todo mundo acha ou espera uma espécie de um milagre possa acontecer para que mais pessoas possam entrar no mercado de trabalho. Então começa a surgir ideias como já surgiu, né? Vamos forçar por lei as empresas a contratar, vamos obrigar as empresas a contratar pessoa com deficiência. Essas ideias são ideias do tempo da integração, né? As primeiras leis no mundo que fizeram essa espécie de lei de cotas foi na década de 40, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, em 45, né? Então, naquela época, com a cabeça que o mundo tinha, mesmo de pessoas como nós, né, que somos diretamente relacionados com pessoas com deficiência, era a ideia assim, o negócio é forçado, né? Se a gente não existisse a lei de cotas até hoje nós não teríamos necessidade de criar uma lei de cotas hoje, a partir de hoje, não teríamos, porque a nossa cabeça é outra. Nossa cabeça não é que a solução para haver mais emprego para pessoas com deficiência é forçar as empresas a contratar. E você sabe o que acontece, né? O que já aconteceu. Quando as empresas são só obrigadas a cumprir a lei de cotas, vocês já viram os resultados desastrosos dessa forma de conseguir emprego para pessoas com deficiência. Então, a minha orientação, né, a consultoria que eu dou é a seguinte: nós precisamos muito mais nós precisamos muito mais nos preocupar com os fundamentos, entender bem esses fundamentos para encontrar as soluções, né? E uma das soluções não é a lei de cotas, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a lei de cotas. Primeiro, valorização da diversidade humana. O nosso movimento, que antes era exclusivamente movimento de pessoas com deficiência e seus familiares e seus aliados profissionais em volta só das pessoas com deficiência, essa era a bandeira antiga, né, que ainda existe por aí. O nosso movimento só se tornou visível, só se tornou valorizado e só se tornou eficiente quando nós nos juntamos dentro da diversidade humana, quando nós saímos do nosso casulo, né, olhando para o nosso próprio umbigo, falando e discutindo só entre nós, quando nós saímos e nos expomos à sociedade inteira, acolhendo e aderindo aos movimentos sociais que já existiam em outros segmentos, é que o nosso movimento então tomou essa grande força, essa energia toda nós estamos conseguindo implantar políticas públicas, leis mais adequadas graças a isso. Outra coisa é a consideração das diferenças individuais. No tempo da integração, a gente tinha uma visão por atacado, né? Nós ensinamos sem querer, nós não tínhamos nenhuma intenção, mas acho que era porque a gente acreditava tanto nisso, que a gente acabou passando isso, mesmo sem querer. Nós tínhamos uma visão de ver as pessoas com deficiência por atacado.
Então, assim, pessoas com deficiência visual. Então, pega aquele grupo, né, das pessoas com deficiência visual, incluindo aí pessoas cegas, pessoas com baixa visão, por exemplo, né? Então, a gente tem aquela visão, assim, de ensinar para a sociedade, até para a própria família, né, e até para as próprias pessoas com deficiência, que eles fazem parte de um grupo homogêneo chamado deficiência visual. E assim com a deficiência física, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual e por aí vai, né? Nós é que acabamos ensinando ao mundo, de um modo geral, que todas as pessoas, por exemplo, todas as pessoas cegas são iguais entre elas. Todas as pessoas com baixa visão são iguais entre elas. Todas as pessoas com deficiência física, nas suas mais variadas formas ou tipos, são iguais. Então, essa visão é erradíssima, porque por causa dessa visão, nós criamos leis para atender esses segmentos, essas categorias dentro do grande segmento, categorias de deficiência, sem levar em consideração o valor individual, sem levar em consideração aquilo que eu vou falar daqui a pouco, que é sobre a singularidade de cada pessoa. É muito importante a gente resgatar o valor único de cada pessoa. Nenhum cego é igual a outro cego, e assim por diante. Então, nós precisamos enxergar no nosso aluno, e agora eu vou falar de aluno de cursos de formação profissional, qualificação profissional e tal, né? Alunos de universidade, com esse novo olhar, né? Não enxergar o aluno como um grande grupo homogêneo, onde todos são iguais, e onde os únicos diferentes são os alunos com deficiência, no meio ou perto daquela grande maioria de alunos sem deficiência, considerados como um grande grupo homogêneo, né? Onde eles são todos iguais e são diferentes apenas aquelas pessoas com deficiência. Outra coisa que está influindo muito é a questão de acolher o inteiro de cada trabalhador. O inteiro de cada trabalhador. Cada um de nós somos um inteiro, nós somos pessoas por inteiro. O que eu quero dizer com isso? Que nós erramos também no passado, como educadores, de enxergar o nosso aluno em uma parte que interessava ao processo educativo, né? A inteligência verbal-linguística, a inteligência lógico-matemática, por exemplo. Isso era importante. O resto de cada aluno não era tão importante, né? Hoje não, hoje nós já estamos vendo cada vez mais os currículos, a formação do professor que vai dar aula para esses alunos. Nós já estamos vendo essa tendência de enxergar o aluno por inteiro. Tanto é que vocês podem ver hoje, os currículos são mais enriquecidos, contemplam as outras áreas do cérebro, e não apenas aquelas duas que eu citei para vocês. Então é muito importante nós levarmos em consideração o inteiro de cada pessoa. E quando nós mobilizamos o inteiro de cada pessoa, o inteiro daquela pessoa se dedica ao atingimento de uma meta. Por exemplo, aprender alguma coisa, aprender uma matéria, uma disciplina, aprender uma profissão, não é? Resolver um problema na vida com o inteiro, e não apenas com aquela parte que, para certas pessoas, até aquela parte pequena está faltando um pouco, né? Então, imagine essas pessoas que até naquela pequena parte que a escola valoriza, ela está um pouco comprometida, e ela não utiliza as outras porque a escola não puxa, não estimula, não cria condições para que as outras partes da pessoa possam ser mobilizadas para atingir o objetivo. Outra coisa importante é a exclusão zero. Nós partimos do princípio de que todas as pessoas são parte da sociedade. Todas as pessoas, por exemplo, no mundo do trabalho, todas as pessoas são empregáveis. Todas as pessoas são capazes de executar um trabalho, uma profissão, uma função, um cargo. Nós partimos desse princípio, de que todos, sem exceção, poderão trabalhar, conseguirão trabalhar em alguma coisa. E com essa visão, né, uma visão, portanto, está lá no futuro, enxergando que todo mundo, por
mais comprometidas que sejam as implicações, por exemplo, de uma deficiência, né? Por mais graves ou severas que sejam essas implicações, elas também têm alguma coisa, elas poderão executar, aprender e executar como forma de trabalho. Eu vou dar daqui a pouco um exemplo real, né, para não ficar só aqui falando da boca para fora. Exclusão zero é esse nome, né, onde já parte do princípio que não haverá exclusão de ninguém, nem uma pessoa sequer, ok? Zerinho. O modelo social da deficiência é quando nós acreditamos, é uma crença que nós temos, é uma certeza que nós temos, de que o que impede, o que dificulta a participação plena das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, por exemplo, não é a deficiência dessa pessoa, e sim as barreiras que estão no mundo do trabalho, nas empresas, públicas ou privadas. Então o modelo social acredita nisso e, portanto, se o que impede uma pessoa com deficiência de entrar no mundo do trabalho está no próprio mundo do trabalho, o nosso trabalho é eliminar essas barreiras, esses fatores negativos, esses fatores excludentes, e não ficar apenas achando que temos que preparar o nosso aluno, o nosso filho, o nosso paciente, para essa pessoa poder enfrentar o mundo do trabalho. Isso é uma época que já passou, acabou, né? Nós estamos na época da inclusão. E finalmente a implantação da equiparação de oportunidades, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Vocês virão, ou já viram, leram, ouviram também, muitas vezes a palavra, aliás o termo, em igualdade de oportunidades, em outro momento, em igualdade de condições. A própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o texto inteiro, nos 50 artigos, aparece várias vezes as duas terminologias, mas cada uma aparece no momento certo, não de qualquer jeito. E essas duas expressões não aparecem como sinônimas, ok? Então vamos explicar a diferença que existe. Igualdade de oportunidades significa os mesmos espaços, igual, mesmos, oportunidade, espaços. O que é igualdade de oportunidade? Nos mesmos espaços em que pessoas sem deficiência exercem os direitos humanos básicos, tais como educação, trabalho e lazer. Então nós estamos brigando por um mundo onde pessoas com deficiência e sem deficiência possam estar nos mesmos espaços trabalhando. E não como antes da inclusão, em que quem não tinha capacidade... Aliás, nós tínhamos um problema sério, né? Nós tínhamos um sistema, um mecanismo que determinava o seguinte: depois de um certo processo, a gente diz assim, essas pessoas não são capazes, não são empregáveis, elas são incapazes de entrar no mercado de trabalho. Elas nunca vão conseguir executar um trabalho no mercado de trabalho. Então nós tínhamos essa prerrogativa, né, de determinar o destino de uma pessoa com base nesse mecanismo muito questionável, né? E agora não, né? Agora nós estamos dizendo, e nessa época que a gente separava, então quem não tinha condições de entrar no mercado de trabalho e o mercado de trabalho realmente recusava, nós criamos no mundo inteiro as tais oficinas protegidas de trabalho, que eram entidades, ainda existem algumas no mundo, eram entidades em que era como se fosse esse salão aqui, cheio de bancadas longas, né, com bancos longos de madeira, onde as pessoas que não conseguiam emprego ou que já foram previamente pronunciados como não empregáveis, ficavam ali, ficavam o dia inteiro às vezes fazendo simples montagem de peças pequenas, rotina, uma coisa assim bem aborrecida de fazer, mas era a única coisa que podia fazer.
Só que não era com carteira assinada, não era salário, não era nada disso, era apenas uma ocupação num ambiente que simulava uma indústria, por exemplo, né? E nós agora estamos defendendo, não, que mesmo essas pessoas hoje têm o direito de trabalhar no mercado de trabalho comum. Agora, o que quer dizer igualdade de condições? Significa requisito, condições é requisitos. Igualdade é os mesmos requisitos. Exemplo de requisitos: prazos, benefícios, licenças, prêmios, recursos, férias, etc, etc. Então, se numa empresa, um dos requisitos que os trabalhadores sem deficiência recebem é prazo para certas coisas, então o trabalhador com deficiência também tem direito a prazo, tem direito a benefício, o que houver para os que não têm deficiência, deverá haver para quem tem deficiência. Agora, claro que cada uma dessas condições ou requisitos, no caso de pessoa com deficiência, porque nós seguimos também essa questão da singularidade do trabalhador, existem particularidades que decorrem do tipo de deficiência, do tipo de sequelas que ficou numa pessoa com deficiência, por exemplo. Então, as condições devem existir. Se existe prazo, deve existir prazo. Mas devemos levar em consideração as necessidades de cada trabalhador. Então, igualdade de condições, com os requisitos que são concedidos às pessoas sem deficiência para exercer seus direitos humanos básicos, como, por exemplo, o trabalho. Agora, então, eu gostaria de apresentar para vocês um caso que eu chamo de quase improvável, né? Quase não ia acontecer, né? Mas aconteceu. Então, é quase improvável em uma empresa pública do estado de São Paulo, onde eu moro. Embora eu não tenha nascido lá, mas eu moro lá há muitos anos, né? Eu apresento para vocês o Marco Antônio Pellegrini, que algumas pessoas já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, né? Deixa eu contar para vocês o seguinte: eu também não conhecia esse Marco Antônio, e um psicólogo, era presidente da associação de uma empresa pública lá no estado de São Paulo, me telefonou e falou assim: Romeu, eu assisti uma palestra sua em que você falou que todos podem trabalhar, não importa o tipo de deficiência, não importa a gravidade, as implicações, qualquer pessoa consegue trabalhar, e você explicou como que é. Eu estou aqui, eu estou ligando porque um ex-funcionário nosso, aconteceu o seguinte: ele trabalhou 1 ano nessa empresa pública e tirou férias. E para comemorar ele estava casado, tinha já 2 filhos na época, com 2 e 4 anos de idade, 2 meninos, e deixaram os meninos com a mãe do rapaz, do funcionário, e o casal foi jantar e tal, e na volta, quando eles iam entrar na casa dele, apareceram os assaltantes e mandou entregar tudo, aquela história que hoje todo mundo conhece, né? Entrega tudo, eles entregaram tudo, não tinha mais nada para entregar. O Marco Antônio deu as costas para entrar, a esposa também deu as costas para entrar, e os bandidos, assim, impiedosamente, gratuitamente, deram vários tiros no pescoço do Marco Antônio, né? Na hora ele caiu, e aquela correria, para resumir, ele ficou com tetraplegia total. Então, o que é tetraplegia total? Bom, tetraplegia é quando acomete os 4 membros, por isso é tetra, né? E há uma paralisia nos 4 membros. Só que há graus, né? Onde essa paralisia pode ser parcial ou total. E no caso dele foi total, ou seja, ele não mexia absolutamente nada do queixo para baixo. Nada. Você tinha que pegar a mão dele, colocar no lugar, ele não saía, o braço ficava onde você deixava, né? E ele não mexia um dedinho sequer. E ele, o que aconteceu? Depois do susto, né, lá na reabilitação profissional, o INSS, isso aconteceu em 1994, o laudo do INSS deu o seguinte: aposentadoria por invalidez permanente. E o Marco Antônio foi parar na aposentadoria. Mas não passou nem 1 ou 2 meses, ele voltou para a empresa,
pedindo para ser readmitido. E ele ficou em cadeira de rodas, né? Não precisa nem falar isso. Só que a empresa disse que não havia mais o que fazer. Além de tudo, o INSS já tinha dado a aposentadoria, né? E ele já tinha sido demitido por causa disso, né? E a empresa não quis. Então ele se lembrou que essa empresa tinha uma associação de funcionários. Então foi lá procurar esse psicólogo que me telefonou, que contou tudo isso para mim no telefone, né? Eu tô com esse rapaz chegou aqui na nossa associação e eu expliquei para ele, olha, Marco Antônio, a nossa associação é uma associação de funcionários que tenham filhos com deficiência, mas não o próprio funcionário ter deficiência, que seria o caso dele, e que nem é mais o caso dele porque ele nem funcionário era mais, né? Então a associação realmente não podia fazer nada. Mas esse psicólogo falou para o Marco Antônio, olha, eu uma vez assisti uma palestra de uma pessoa aí, tal, se você concordar eu vou falar com essa pessoa. E o Marco Antônio concordou e por isso o psicólogo ligou para mim. Ele falou assim, Romeu, você acha que essa pessoa pode voltar a trabalhar? E eu na hora falei, claro que ele pode voltar a trabalhar. E ele, mas é verdade, no duro, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E isso eu disse sem ter visto, nunca tinha ouvido falar no Marco Antônio, né? Porque eu não preciso ver a pessoa. Eu parto desse princípio, dessa crença de que todos podem trabalhar, desde que algumas coisas sejam feitas, né? Então, ele falou assim, então vem aqui na empresa que eu vou convocar a reunião da diretoria para você explicar para eles. Então, estava para marcar. Então, eu fui lá. Aí, quando chegou lá na sala da diretoria, tinha uma mesa comprida, mais ou menos 3 mesas, uma, 2, mais uma mesa aqui, uma mesa comprida, cheia de gente no meio, que era o ex-chefe dele, o médico do trabalho, o assistente social do INSS foi para lá especialmente para a reunião, superintendente de recursos humanos, e assim, 10 pessoas ali. Eu expliquei tudo como é que o Marco Antônio poderia voltar a trabalhar. Quando terminei, falei só 1 hora, né? O médico do trabalho falou assim, olha, senhor Romeu, com todo respeito à sua palestra, respeito ao senhor, eu sou médico do trabalho aqui. Todo mundo que trabalha aqui passou por mim. E eu conheço cada função que existe dentro da nossa empresa. E conhecendo o Marco Antônio, como ele ficou e como ele era, eu garanto para o senhor, não há nada que ele possa fazer na nossa empresa. Por isso, porque a reunião foi convocada porque eu ia tentar convencer a diretoria a readmitir, recontratar o Marco Antônio. Aí o médico trabalhou, olha, o meu voto é não, né? Eu não vou contratar uma pessoa já sabendo que não há o que ele faz, o que ele possa fazer aqui no nosso empresa. E eu quero então ouvir a opinião dos colegas. Aí todo mundo falou não também. Até que eu estava assim falando exatamente nessa posição com a turma. E a última pessoa que estava à minha esquerda era uma moça, até me lembro dela, né? Cabelos loiros, tal, uns 25 anos, ela era superintendente de RH. Ela foi a única que não olhou para mim. Todo mundo falou para mim, olhou para mim e disse não. Ela não, olhou para os colegas e falou assim, olha pessoal, nós já estamos falando não para uma proposta, uma ideia que o senhor Romeu está trazendo, que nós nem conhecemos, assim na prática, e nós já estamos dizendo não. Então o meu voto não é nem sim nem não agora. O meu voto é para que ele retorne aqui com uma proposta concreta, uma proposta prática, né? Baseada na realidade da nossa empresa, porque o senhor Romeu trouxe uma visão teórica, né? Então meu voto é que ele vote aqui com essa proposta concreta. Aí o médico olhou para mim, senhor Romeu, o senhor aceita? Eu não demorei nem 1 segundo para dizer sim, aceito. Vocês acham que aquela era o momento para eu dizer não? De jeito nenhum. Eu fui lá convicto de que é sim. Por que que, né? Vou dizer que não, eu não vou aceitar essa proposta. Claro, eu aceitei na hora. Aí o médico falou assim, quanto tempo o senhor precisa? Bom, eu fui lá sem estar preparado para responder essa pergunta. Eu nunca imaginei que essa pergunta ia ser feita, né? Mas como ele falou, quanto tempo o senhor precisa, eu tive que raciocinar rapidinho. E eu
falei 4 meses. E nesses 4 meses eu quero carta branca para voltar à empresa quantas vezes eu precisar. Eu preciso fazer um estudo profissiográfico, eu quero conhecer os psicólogos da empresa, eu quero conhecer o Marco Antônio agora, pessoalmente, os filhos, a esposa não, porque a esposa separou-se dele durante o processo de reabilitação física do INSS, e o juiz deu a guarda dos filhos para o Marco Antônio. E eu quero conhecer a mãe do Marco Antônio, que a família, no caso a mãe e os irmãos do Marco Antônio foram importantes para a atitude que o Marco Antônio tomou de querer voltar a trabalhar, né? Abrindo mão da aposentadoria. Dito e feito, nesses 4 meses trabalhei com todo esse pessoal que eu me citei, fui à empresa várias vezes, algumas vezes fui com o próprio Marco Antônio e descobrimos então a função que ele poderia fazer, né? Aí eu fui lá, 4 meses depois, apresentei concretamente, olha, ele vai poder trabalhar tal departamento, fazendo tal função e precisa de tais tecnologias e adaptações no local de trabalho. Aí ele vai poder executar perfeitamente 100% de funcionalidade profissional. Então, o médico falou assim, seu Romeu, eu vou dar a minha mão palmatória. Eu quero o Marco Antônio já. Eu vou recontratar o Marco Antônio já. Nessa função que o senhor mostrou aí. Quando é que o senhor pode... quando é que eu posso convocar o Marco Antônio para recontratar? Aí eu tive que fazer um novo cálculo, né? Porque eu teria que fazer todas aquelas adaptações, tecnologias, tá? Aí eu falei, 1 mês. Aí então tá bom, 1 mês. Aí o médico falou para todo mundo dar o voto. Aí todo mundo falou sim, sim, sim. Todo mundo, a superintendente falou sim. E o assistente social do INSS foi o único que falou assim, olha, pessoalmente eu sou a favor do retorno do Marco Antônio, mas eu não posso falar pelo INSS. Então eu vou levar essa decisão para o INSS e daqui a alguns dias o INSS vai mandar para vocês o que o INSS resolver. Então o que o INSS resolveu? Um novo laudo do INSS em julho de 94, 4 meses depois daquele primeiro. Então esse novo laudo revogou o laudo de aposentadoria e botou um carimbo escrito assim, apto para retorno ao trabalho. Bom, daí aqui eu estou mostrando o recorte de algumas reportagens que saíram na época. Aqui no caso é da Folha de São Paulo, do dia 24 de julho de 94, a fotografia do local de trabalho nessa empresa pública, que é a Companhia do Metrô de São Paulo, né? A Companhia do Metrô de São Paulo, que é o metrô. Nós estamos vendo o Marco, olhando para o fotógrafo, e aqui eu vou explicar algumas coisas. O monitor do computador na altura dos olhos dele. A mesa com os pés mais altos, porque o Marco Antônio tem 1,80 m, então ele sentado na cadeira de roda, o joelho bate na mesa do computador, ele fica muito longe para ele digitar, né? Então a mesa foi levantada, o teclado ficou no ângulo reto em relação à haste que ele abocanha, aquela haste fica num copo, assim, ele abocanha, aqui morde com os dentes, e na ponta tem uma borracha, né, o silicone, então ele digita aqui o teclado comum, né? A única coisa que nós fizemos é que, naqueles comandos que precisaria apertar 2 ou 3 teclas ao mesmo tempo, ele não poderia fazer com uma haste só. Então nós instalamos um software, né, com comando de voz, com a voz dele, ele que comanda esses movimentos. E também aqui um suporte para colocar o telefone, que fica na altura da orelha e da boca, né? Perfeito, né? Ele deu tanto certo que ele foi promovido várias vezes ali ao longo dos anos. E ele abriu as portas da empresa, porque se o metrô foi capaz de contratar uma pessoa como o Marco Antônio, que não mexia nenhuma parte do corpo, do pescoço para baixo, se uma pessoa nessas condições consegue trabalhar, os outros que têm menos implicação em decorrência da deficiência, poderiam mais facilmente. Então, aqui está um pedaço aqui da reportagem e tal, né? E o Marco Antônio começou então
a fazer palestras, é muito solicitado, né? E hoje, aqui eu estou mostrando 4 fotografias dele. Hoje ele é secretário adjunto da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. É o número 2, né? Que a titular é a doutora Lina Mara Batistella. Então, aqui é uma foto aqui da esquerda, no alto, ele está fazendo uma demonstração como usar o computador, que é igual o que ele usou em 94 lá no metrô. Aqui do lado direito, no alto, é uma foto que foi tirada lá no metrô mesmo, depois que ele foi recontratado. Aqui embaixo à esquerda, o carro dele, né? Uma van alta, né? Porque ele realmente é grande, ainda mais sentado na cadeira de roda motorizada. Ele mesmo aqui está acionando com o queixo, né? Um joystick no queixo. Ele que aciona toda a movimentação da cadeira dele e entra sozinho aqui na van. E aqui é uma demonstração de como ele assina. Alguém segura o documento apoiado numa prancheta, por exemplo, e alguém coloca a caneta na boca dele e ele então assina, né? A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, no artigo 27, trata do trabalho e emprego. Então eu vou passar rapidamente, sem muita explicação, porque o tempo não vai dar. A Convenção é um documento que o Brasil se obrigou a cumprir, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, há várias coisas interessantes, como, por exemplo, proibindo a discriminação baseada na deficiência. O que é isso? Agora, não se aceita que alguém, uma empresa, ou então, no caso da educação, uma escola, alegue a deficiência como motivo para não ser matriculado ou contratado. Matriculado na escola ou contratado na empresa. Então, não se pode mais dizer, olha, nós não contratamos pessoas em cadeira de roda porque a nossa empresa é muito pequena, não tem muito espaço para pessoa com deficiência andar, e só tem escadarias, o banheiro é muito pequeno, então nós não vamos contratar pessoa com deficiência por culpa dele mesmo, por culpa da deficiência que ele tem. Então nós não vamos contratar. Isso não é mais aceito. Nós não vamos contratar surdo aqui porque aqui ninguém entende surdo e aqui ninguém sabe língua de sinais, então nós não vamos contratar surdo aqui. E assim com a deficiência visual, não se pode mais alegar e culpa a pessoa com deficiência para não contratar essa pessoa. Proporcionando um ambiente que seja aberto, inclusive acessível, muito fácil de entender, assegurando condições seguras de saúde de trabalho, porque quando as empresas são forçadas a contratar, mesmo sem entender o verdadeiro motivo de uma pessoa com deficiência precisar trabalhar, o que acontece é que eles são colocados em lugares inseguros e em lugares insalubres, né? Porque para a empresa, vamos colocar nesse lugar que ninguém quer trabalhar nesse lugar. Reparando em injustiça e protegendo contra o assédio no trabalho. Pessoas com deficiência são alvo muito de assédio e também assédio de todos os tipos, né? Sexual, moral, físico, etc. Vamos para empregando pessoas do setor público. Aqui fala em iguais oportunidades, como eu falei para vocês daquela pouco, igualdade de condições, promovendo a oportunidade de ascensão profissional, como aconteceu com o Marco Antônio, né? Ele sempre foi promovido na empresa, assegurando adaptações razoáveis, sejam feitas para a pessoa que deixa no local de trabalho. Essas adaptações razoáveis significa que são adaptações que não onerem a empresa é obrigada a instalar, está explicado. Uma visão da legislação federal sobre inclusão laboral. A nossa legislação é muito rica, né? Eu comecei aqui com 1965, aí vai descendo, né? Muitas leis nossas, até chegar aqui embaixo, as mais recentes aqui de 2012. A eleição de cotas, que todo mundo conhece a legislação, que é essa lei 8.213 de 91, mas a primeira lei federal de cotas no Brasil é do 26 de agosto de 1960, que é uma lei federal 3.807, né?
O censo de IBGE, deixa eu mostrar alguma coisa aqui rapidamente sobre o Rio Grande do Sul. Em 2009, o IBGE detectou em empregos públicos e privados juntos, trabalhadores com deficiência 20.290 só, naquele ano, com deficiência. Agora, ao mesmo tempo, naquele ano, trabalhadores sem deficiência, 2.582.030 pessoas sem deficiência. A relação é de um trabalhador com deficiência para cada 128 sem deficiência. Só aqui a gente já está vendo uma desigualdade social, né? Ok. Outra coisa. Registro de cumprimento da lei de cota. Outra coisa que o Ministério do Trabalho faz é, cada estado do Brasil, em quanto por cento cada estado está cumprindo a lei de cotas. Então, o Rio Grande do Sul está cumprindo, já cumpriu naquele ano, de 2000, agora é 2010, 45, quase 46%. Parabéns, hein? 46% de cumprimento de cotas. A média nacional é 25,2%, a média nacional, né? Portanto, se soma todos os estados, dividido pelo número de estados, vai dar 25,2%. A variação entre o estado que menos cumpriu e o que mais cumpriu é 4,4%, que é Roraima, e 46,5%, que é o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo é em primeiro lugar em quantidade, né, em percentual de cumprimento de cotas. Em segundo lugar, é o estado do Rio Grande do Sul. Então, 46,5%, em seguida 45,7%. São números muito bons, né? Parabéns para Rio Grande do Sul e parabéns São Paulo também, né? Só que nós estamos ainda abaixo de 50%, né? Nós precisamos cumprir mais de 50% ainda. Limitações na lei de cotas que eu vou passar, né? Porque eu não tenho muito tempo agora. Deixa eu ver aqui o que eu poderia fazer aqui. Aqui essa última aqui, ó. Se a lei de cotas aqui no estado do Rio Grande do Sul fosse cumprida rigorosamente pelas empresas, por exemplo, a empresa que tinha que cumprir 2%, cumprir 2%, de 3%, cumprir 3% e assim por diante, né? 4%, 5%, se todo mundo aqui do estado de São Paulo, as empresas com 100 ou mais empregados, cumprissem no Rio Grande do Sul, garantiria apenas 19 mil, vamos arredondar para 20 mil empregos, ou seja, 4% da demanda de pessoas. A demanda é muito grande, a demanda é 80%, 510 mil pessoas esperam aqui no Rio Grande do Sul, esperam entrar no mercado de trabalho, e só vai, a lei, se cumprida rigorosamente, vai garantir 20 mil. Então, eu não sou contra a lei de cotas, mas eu sou a favor de que haja um outro mecanismo, porque a lei de cotas, eu ajudo as empresas a se esclarecerem. Eu tenho feito palestras em empresas para as empresas cumprirem conscientemente, não para cumprir a lei de cotas, mas que contratem pessoas com deficiência com qualidade, né? Então eu faço isso, mas ao mesmo tempo eu sou a favor de que exista um outro mecanismo para ajudar a lei de cotas. Se a lei de cotas só garante 4%, vamos criar um mecanismo para garantir os outros 96%. Outra coisa importante que nós precisamos, eu reforço aqui uma coisa que eu já estava falando no começo: a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras, onde? Devidas ao quê? Às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade. Então são as barreiras que existem nas atitudes e no ambiente físico da sociedade, portanto, no caso das empresas. Em igualdade de oportunidade, ou seja, nos mesmos espaços com as demais pessoas. Já acabou o tempo, né? Para finalizar, meu Deus do céu, então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou fazer um negócio meio rápido. Eu criei aqui uma imagem com 3 círculos, onde no círculo de cima nós temos pessoas com deficiência, né, trabalhadores com deficiência.
No círculo de baixo da esquerda é o modelo médico. O modelo médico é quando a gente acha que as únicas barreiras que impedem a participação de uma pessoa com deficiência estão na própria pessoa com deficiência através da sua deficiência. E as barreiras que existem na empresa, né? Então, existem áreas de interação. Pessoa com deficiência com barreira é o número 1, onde as barreiras ressaltam a incapacidade da pessoa. Quando o modelo médico interage com as barreiras, é o 3, a pessoa com deficiência precisa ser adaptada às barreiras do local de trabalho. E quando a pessoa com deficiência interage com o modelo médico, é o 2, a deficiência precisa ser minimizada. E aí, um outro modelo, que é o inclusivo, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, que lá em cima o círculo é pessoa com deficiência mais pessoas sem deficiência, ou seja, todo mundo, né, trabalhadores com e trabalhadores sem. Onde era o modelo médico, agora é o modelo social. E onde era barreira, agora é acessibilidade. Então, esses 3 círculos também interagem. Quando os trabalhadores interagem com a acessibilidade da empresa, valoriza-se a capacidade de cada trabalhador. Quando a pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, trabalhadores, interagem com o modelo social, é o 2, as barreiras do local de trabalho devem ser eliminadas. E quando o modelo social interage com a acessibilidade da empresa, é o 3, o local de trabalho é tornado acessível. E há um espaço entre os 3 círculos que interagem, que é o quadro, que é o trabalho, o local de trabalho que inclui, né? A gente chama de empresa inclusiva. O decreto 6949 determina que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o protocolo facultativo, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. Nós precisamos executar e cumprir inteiramente a Convenção. Portanto, cumprir a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é inadiável. Muito obrigado pela atenção. Meu e-mail é romeokf@uol.com.br. Obrigado pela atenção.